O rei Salomão, na sua maturidade, na sua juventude, nós sabemos que Salomão escreveu em 3 períodos distintos. Ele escreveu Provérbios na sua juventude e maturidade, digamos assim, e Eclesiastes na sua velhice. Sabemos também que o livro de Provérbios, Salomão consultou a sabedoria egípcia e a sabedoria de toda a terra, porque Deus dá sabedoria não somente para o povo de Israel, não. Existem muitas verdades que são ditas e Salomão então estudou livros para escrever provérbios. Então nós falamos que toda verdade é verdade de Deus, mas nem toda palavra é inspirada por Deus. Sendo assim, a palavra de Deus é a única que é digna de toda a aceitação. Por quê? Porque ela é inspirada por Deus. Mas apesar de alguns livros não serem inspirados por Deus, eles são proveitosos para nos ajudar até mesmo a entender a palavra de Deus, como os comentários dos intérpretes, dos homens de Deus na história, que apesar de não serem inspirados por Deus, eles foram iluminados para a compreensão da verdade inspirada. E eu creio que Salomão tem na mente aqui, em Provérbios 4, 23, a história de seu pai, Davi. Apesar disso ser uma inferência minha, eu creio assim, que o exemplo do seu pai Davi foi muito forte, marcante, para o entendimento de Salomão, principalmente o entendimento sobre a importância de se guardar o coração. O coração é o nosso centro, o coração somos nós, o coração aqui é o nosso espírito, o coração aqui é a nossa unidade. Então, quando a Bíblia fala coração, nesse aspecto aqui, não é somente a sede dos sentimentos, mas é a sede dos pensamentos, dos sentimentos e da vontade. Por isso fala que do coração procedem as fontes da vida, ou as saídas da vida. Olha só o que diz o texto: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, como nós falamos, o coração é a sede dos pensamentos, principalmente dos pensamentos. Mas nós sabemos, como nós temos dito aqui em nossas aulas sobre espiritualidade, que nós não somos os nossos pensamentos. E nós vamos repetir isso muitas vezes, até que essa verdade ela possa descer para os nossos corações. Você não é os seus pensamentos. E esse ente, esse eu que você é, ele deve governar os pensamentos. Mas por causa do pecado, nós temos um conflito na nossa mente. E muitas vezes, por causa dos pensamentos, nós temos sentimentos contrários ao Espírito de Deus e uma vontade contrária à vontade de Deus. É isso que Paulo fala: eu mesmo não compreendo meu modo de agir,
porque o querer fazer o bem está em mim, mas não o efetuar, não o realizar. Ele vê nos seus membros uma lei diferente da lei do seu espírito, que quer obedecer a Deus. Por isso que Jesus disse que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne agora, por causa do pecado, é fraca. E nós temos o exemplo de Davi. Davi, ele é chamado na Escritura de o homem o quê? O homem segundo o coração de Deus. O que é ser segundo o coração de Deus? É ter o pensamento de acordo com o pensamento de Deus, a palavra revelada, os sentimentos de acordo com o sentimento de Deus, o encargo de Deus, e a vontade de acordo com a vontade de Deus. Então, ser um homem segundo o coração de Deus significa ser uma pessoa consagrada a Deus. O que é uma pessoa consagrada a Deus? É uma pessoa limpa do coração. Lá em Mateus, no Sermão do Monte, está escrito que só verá a Deus aquele que é limpo de coração, aquele que tem o seu pensamento limpo, aquele que tem o seu sentimento limpo e aquele que tem a sua vontade limpa. E a ideia de ser santo é essa justamente. Você é santo por quê? Porque você é separado, você é consagrado, você é cortado para. Então você é separado do imundo, do profano, para o sagrado. E por que essa separação? Para que o Espírito de Deus possa habitar em você. Por isso que você é regenerado. Por isso que você é, como diz o profeta Ezequiel, derramarei água limpa sobre vós e sereis purificados. Imprimirei nos vossos corações as minhas leis, para que andeis nos meus caminhos. E não vai haver necessidade de alguém perguntar qual é a vontade do Senhor, porque todos saberão qual é a minha vontade, porque a minha vontade estará gravada nos seus corações. Mas apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, ele negligenciou o que nós chamamos de os meios de graça, as disciplinas devocionais, mas eu prefiro meios de graça. Davi estava com 50 anos de idade no seu castelo, e diz lá em 1 Samuel 12, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para conferir, mas eu acredito que ou é 1 Samuel 12 ou é 2 Samuel 12. Eu acho que é 1 Samuel. Primeiro livro, né? De Samuel. É segunda, né? É segundo livro. Segundo livro de Samuel 12. Que fala que o rei Davi, ele estava em casa à tarde, no tempo em que os reis, eles saíam para a guerra. Capítulo 11. Mas especificamente, o verso de número 2:1, né? Isso mesmo. Verso 1, verso 2, fala que no tempo em que os reis saíram para a guerra, Davi levantou tarde do seu leito. Engraçado é que muitos leem a Bíblia sem o Espírito e acreditam que a simples exegese do texto pregada já é o suficiente, né? São narradores da palavra, não são pregadores, são narradores. Mas
quando nós olhamos para esse texto, de acordo com o que nós falamos sobre a proteção daquilo que agora é sagrado, por quê? Porque se você foi santificado, se você foi separado do pecado para Deus, assim como aquele vaso, lembra? Que o rei Belsazar, ele profanou, e aí veio o dedo de Deus que disse mene mene tekel upharsin, ou seja, pesado na balança foste, e foste achado em falta. Ele tomou vinho na sua bebedeira com um cálice consagrado a Deus. Então aquele cálice, ele era para o uso exclusivo de Deus, por isso era sagrado. Então ele é separado do uso comum para o uso do sagrado. Então o nosso interior, o nosso espírito, nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos foram consagrados para o uso de Deus. E Davi, então, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele caiu justamente no texto de João que fala sobre concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Lá em Gênesis, como o Sandro disse na aula dele, Adão, ele começou da mesma forma que Davi. Davi, ele se levantou tarde. O que significa se levantar tarde? Eu vou falar na próxima aula o hábito de levantar cedo. Davi era um homem disciplinado, ele sempre acordava cedo, estava pronto, ele vivia uma vida de oração, ele ou estava no templo, ou estava com o seu exército, ou com os seus filhos. Davi tinha a mente ocupada. Então Davi agora dorme até tarde. E outra coisa, ele andava passeando no terraço de sua casa real. Isso é o que? Mente vazia. Acordar tarde, andar passeando, mente vazia. Ele não guardou a sua mente. Aí ele viu Betseba tomando banho. E aí nós temos a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos. Então ele não está guardando mais a sua mente, o seu coração. Da mesma forma que Eva viu que o fruto era bom para se comer e era agradável aos olhos. Então, eu não sei se você sabia, mas é meio segundo para a visão, a imagem ser transformada em pensamento. Meio segundo. Não é nem um segundo. Quando ele viu a mulher, aquilo já formou um pensamento nele e despertou um instinto nele, a carne, a concupiscência da carne. E por que? O que tem a ver a soberba da vida? Porque agora Davi, ele estava numa posição, assim como Eva viu que também era bom o fruto, porque era desejável para dar entendimento. Davi, ele vem com algumas conclusões contrárias à vontade de Deus. E ele está poluindo o seu interior completamente por causa da cobiça dos olhos. Veio um pensamento, esse pensamento despertou os seus sentimentos, e esses sentimentos, com esses pensamentos, Davi agora assumiu o controle. E quando nós falamos sobre assumir o controle dos nossos pensamentos, é assumir o controle para entregar a Deus. Deu para entender? Nós assumimos o controle para consagrar a Deus. Nós não assumimos o controle para a nossa satisfação, para o nosso prazer, não. Nós assumimos o controle pelo poder que Deus nos deu, no Espírito Santo que habita no lugar santo dos santos, que é o nosso espírito, que é o nosso coração. E nós agora temos o controle da nossa mente para oferecer
a nossa mente, o nosso corpo como culto agradável a Deus, como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável a Deus. Isso é um culto racional, é um culto da mente. Racional é razão, razão é mente. Sendo assim, Davi agora tem o seu pensamento contaminado pelo desejo, ele tem o seu sentimento contaminado pelo pensamento, e a sua vontade agora é governada por este pensamento que é totalmente contrário ao que ele mesmo havia ensinado durante 50 anos escrevendo salmos, porque Davi sabia muito bem que o que ele estava para fazer era impuro e hediondo aos olhos do Senhor. Mas, mesmo assim, ele desobedeceu o testemunho interno do Espírito Santo, que com certeza se acendeu na hora, porque quando ele viu que, primeiro, que ele não deveria negligenciar as suas disciplinas, se ele tivesse acordado de manhã bem cedo, ele não teria acontecido isso. Se ele tivesse se alimentado do Senhor bem cedo e de sua palavra, isso não teria acontecido. Isso é uma pessoa que acorda tarde, que não está em concentração, em consagração e em meditação em Deus. É uma pessoa com a mente vazia na oficina do diabo. Então ele vem e olha, no tempo em que os reis saíram para a guerra, eu nunca vi Davi deixar de ir para uma guerra. Quase que parece que isso é de propósito. Eu não posso dizer que é de propósito, mas dá uma ideia de que Davi foi passear naquele lugar, justamente naquela hora, como se ele estivesse nos dizendo: vamos ver se ela está lá. Porque ele conhecia Betseba, porque ela era esposa de um dos seus 30 valentes. E aqui nós temos uma corrupção tão profunda da mente de um homem segundo o coração de Deus, de um homem que havia sido elogiado pelo próprio Deus, para você ver que até nós estamos sujeitos a esse tipo de corrupção, de poluição. E aí o que acontece? Ele está na mesa, com certeza, todos os finais de guerra, comemorando, e as esposas estão ali, e ele com certeza conhecia a beleza e a formosura, porque a Escritura fala que ela era muito formosa. Ela não era uma mulher comum, ela era uma mulher muito formosa, e ele sabia que ela era mulher de Urias, o Eteu. Mas essa ênfase no Eteu, eu quero que você tenha, por quê? Porque o Eteu aqui não poderia ser servo, soldado de Davi, se não fosse circuncidado. Ele não poderia pertencer ao exército do povo de Israel se não fosse circuncidado. Então este Eteu era circuncidado. E o que significa ser circuncidado? Esse Eteu acreditava no Deus de Davi. E onde Davi conheceu Urias? Na caverna de Adulão. E por que Urias se converteu ao Senhor? Foi convertido ao Senhor pelo exemplo de Davi. Então nós temos um homem que deu em uma época de sua vida um exemplo, a ponto deste outro homem, esse guerreiro, Urias, se converter a Deus e seguir Davi como seu soldado fiel. E agora o próprio Davi, que outrora foi um exemplo, está cobiçando a mulher de seu soldado. Isso é uma falta de respeito com o seu amigo, uma falta de lealdade com o seu amigo, que foi tão leal a ele todo esse tempo. Urias está na guerra e Davi está em casa, cobiçando a mulher de Urias. E aí, meu irmão, como nós sabemos, né? A soberba da vida é o quê? É você acreditar que você é seu. Quando você fala assim, eu sou meu, é o meu pensamento, é o meu coração, é a minha vida, e eu faço da minha vida o que eu quero. Naquele momento você está
tomando o controle que é de Deus. Como eu disse, você tem o controle de si mesmo para entregar-se, para descansar, para se render a Deus. Mas ao contrário, ele tomou o controle de novo da mente dele, e agora Davi é um homem segundo o coração de Satanás. Porque quando você toma o controle de si mesmo, separando-se de Deus de propósito, a partir do momento que Eva decide comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, decide desobedecer, já não é mais a imago Dei, já não é mais a imagem de Deus, ali é a imagem da serpente, é a natureza da serpente que agora vem operar. E aí o pensamento de Davi era tomar aquela mulher e se deitar com ela. E no versículo 4 fala que Davi, ele enviou um mensageiro para que trouxessem ela, e ele se deitou com ela, e tendo ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. Aí você conhece toda a história, né? Que Davi, nós temos um outro exemplo muito bom em Sansão. Nós sabemos que tudo começa quando Sansão, ele negligencia o seu voto, tratando o seu voto como coisa pequena, como coisa sem valor. E ele come o mel do leão morto. Isso é uma coisa pequena aos olhos de Sansão. Para ele, Deus não dá importância. Davi já tinha feito isso também quando ele pegou a arca e colocou num carro de bois. E Uzias morreu por causa disso, por irreverência. Ele não estava tratando com seriedade as pequenas coisas que para Deus são importantes. A arca deveria ser levada nos ombros dos levitas, porque a presença de Deus, quem carrega é o homem, e não um boi. Deus habita no homem, Deus não habita em boi. Mas Davi não teve esse discernimento, quis que a arca chegasse mais rápido, e quando a mão humana, ela começa a querer cooperar com as coisas de Deus, as coisas não vão dar certo. E da mesma forma, o que significa comer o mel do leão morto? Desrespeitar o seu voto que você fez com Deus, não toqueis em coisa impura, morta, e encontrar prazer numa coisa podre. A coisa podre, um leão morto, fedendo, em putrefação, e Sansão come do mel que vem dali. Então, quantas vezes o nosso pensamento, ele nos engana, porque enganoso é o coração, dizendo que há prazer lá fora, há prazer no mundo, mas todo aquele que ama o mundo e o que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Mas muitas vezes, por falta de desfrutar da plenitude da satisfação que só há em Deus, nós desviamos a nossa mente pensando que há prazer, há felicidade naquilo que há no mundo. E ele encontrou prazer em coisa podre, e Davi está aqui coabitando com uma mulher formosa, só que ela não é sua, ela é de seu irmão, uma pessoa que segue seu exemplo de homem de Deus. Então ele está encontrando prazer no adultério, na coisa podre. Por quê? Porque os seus pensamentos não são adequados ao pensamento do Senhor. Os seus sentimentos já estão dominados pelos seus pensamentos, e o seu eu, ele assumiu o controle. Agora aqui já não é um homem segundo Deus, aqui é um homem controlado por si mesmo, aqui é um homem controlado pelo ego, e o ego é controlado pelo diabo quando ele está fora de Deus. E a consequência disso é a morte do soldado Urias, a gravidez de Betseba, a morte da criança, a exortação de Naatã, porque se você deseja um puro coração,
A primeira coisa que você deve fazer é, quando ser exortado pelo Senhor, Natan aqui pode simbolizar também a nossa consciência. Porque muitas vezes Deus não envia um profeta e fala: você é este homem. Não. O próprio Espírito Santo dentro de você, ele fala: você é impuro. Você é este homem. E Davi, então, nesse momento, escreve o Salmo 51, nós temos o Salmo 32 e outros salmos também que falam como que Davi viveu esse 1 ano em que ele escondeu de todo mundo, menos de Deus, é claro, o seu pecado. Ele disse: enquanto eu acolhi no meu coração o meu pecado, enquanto eu escondi aonde? Onde é que Davi poderia esconder o pecado? Na sua mente. Enquanto eu escondi, envelheceram os meus ossos, porque a mão do Senhor pesava sobre a minha mente, olha aí, dia e noite. Então, para que a tua alma desfrute a liberdade que há em Cristo, você deve guardar o sagrado, que é o lugar santo dos santos, aonde Deus habita, que é o seu espírito. O seu espírito. Ali é realmente você. Então, quando vier um pensamento, procure embraçar o escudo da fé, que é a palavra de Deus, que é a confiança em Deus, para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Primeira coisa, acordou tarde. Segunda coisa, andou passeando, mente vazia. Terceira coisa, cobiçou a mulher. Nesse ponto, ele ainda poderia ter resistido ao diabo, porque a Escritura fala: resistir ao diabo. Mas resistir ao diabo, meu irmão, não é falar tá amarrado, sai. Não, resistir ao diabo é justamente guardar os seus pensamentos, para que ele não tenha acesso, é fechar as brechas da sua mente, para que ele não tenha acesso. Não deis lugar ao diabo. Vigiai. Vigiar é estar com os olhos abertos. Vigiar é estar atento a todos os cantos, para que em nenhum lugar o diabo encontre um meio de dominar certo terreno mental seu. E ele poderia ter encontrado ali uma saída, porque se ele estivesse guardando o seu coração, ele encontrava a porta de saída. Porque do coração, pelo fato de agora o Espírito de Deus habitar em nós, no nosso interior, é dali que vem a fonte da vida, as saídas da vida. O que significa saídas da vida? É como se Davi estivesse preso e não encontrasse saída, e ele recorresse ao testemunho interior do Espírito Santo, que lhe daria uma saída. Mesmo que ele pecou ao não acordar cedo para orar, mesmo que ele pecou em andar à toa, passeando pelo que é isso, gente? Nós somos homens de Deus, nós não podemos deixar de vigiar nem um segundo sequer. O inimigo, ele anda ao nosso redor procurando uma oportunidade. Você não pode ter descanso no sentido, você tem que ter descanso em Deus, na obra consumada de Cristo, mas você deve andar nesse descanso, andar no Espírito, vigiando e orando em todo tempo. Aí ele poderia ter falado: que isso? Com certeza o Espírito Santo testemunhou no seu interior, se entristecendo, mas ele foi, mesmo assim, ele tomou o domínio de si mesmo, e no ego, ele vem e passa por cima daquele impulso do Espírito Santo. Ele passa por cima da intuição do Espírito Santo, porque ele tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo disse: não, Davi. Mas ele foi. Ele poderia ter fechado os seus olhos, poderia ter lavado o seu rosto, pedido perdão a Deus, e poderia ter ido para o templo e recorrido ao Senhor, e poderia ter até afastado Betseba de perto dele. Ele poderia ter fugido,
como fez José. Mas eu acho que o caminho não é ter que fugir, porque ter que fugir é o último recurso. Nós temos um caminho mais excelente, um caminho de consagração a Deus absoluta, aonde nós não colocamos a nossa mente na carne, nós não colocamos a nossa mente no sentimento, nós não colocamos os nossos pensamentos na vontade, no nosso corpo. Pelo contrário, nós esmurramos o nosso corpo e o reduzimos à servidão pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da graça de Deus. E esse esmurrar, para você que talvez não saiba, não é esmurrar no sentido de esmagar com a força de um pensamento positivo, mas é desistir de lutar contra uma coisa que Cristo já venceu, ou seja, é crer na vitória consumada de Cristo. Aí quando você crê na obra consumada de Cristo, você descansar que Cristo já venceu por você, aí você toma posse desse descanso e através dele você anda no Espírito. O erro de Davi foi não ter acordado cedo. O erro de Davi foi ter andado com a mente vazia. O resto é consequência. Ele não guardou o seu coração. Por isso que todas essas coisas aconteceram. Olha só. Quando você não guarda a sua mente, para terminar, você começa a querer o que Deus não te deu. E quando você quer o que Deus não te deu, Ele pode te tomar até aquilo que Ele tem te dado. Adão quis a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele tinha o jardim. Ele quis o que Deus não tinha dado para ele. Deus tomou até o que tinha dado, que era o jardim. Percebe isso? Entende isso? Sansão tinha a unção de Deus, a força. Sansão tinha tudo isso, mas ele quis Dalila. Deus deu Dalila para Sansão? Não, ele quis o que Deus não deu. Deus tirou a força dele. Davi era rei de Israel, era um homem segundo o coração de Deus. Deus tinha dado tudo isso a ele. Deus tinha dado Betseba para ele? Não, ele quis Betseba, Deus tomou o reino. Deus tomou tudo dele, a ponto do seu filho ele desejar a sua própria irmã, e o outro filho, por vingança, mata o seu irmão. Justiça própria. E agora Davi, pela lei, tinha que matar o seu filho, mas ele não mata o seu filho, ele dribla a lei. E esse filho agora quer tomar o reino de Davi. Os seus soldados, porque um espírito de loucura, é o que eu falo do que acontece muitas vezes na igreja, quando o líder está em pecado, Deus permite um espírito de loucura cair na igreja. Quando algum presbítero ou alguém na igreja entra nesse espírito de loucura, cuidado para você não seguir o espírito de loucura. O espírito de loucura Deus permite, assim como foi com Saul. Lembra que o espírito maligno vinha da parte do Senhor? O espírito maligno talvez tenha vindo da parte do Senhor sobre Absalão, e o espírito de loucura veio sobre ele, para ele desejar o reino de seu pai. E ele consegue influenciar o povo por causa dos impostos. E ele põe o que? Todas as mulheres de Davi numa tenda, meio-dia, e tem relações com ela. Aquilo que Davi fez escondido com Betseba, Deus permitiu que o seu filho fizesse diante dos olhos de todo Israel, à plena luz do dia, no meio da praça, dentro de uma tenda, meu Deus. E esse filho é decepado, cortado a cabeça pelo seu soldado. Toda essa desgraça veio sobre Davi, porque ele quis seguir sua mente, seus pensamentos. Então eu falo mais uma vez: siga o Espírito de Deus, siga a palavra de Deus, siga Deus, não os seus pensamentos. Só quando os seus pensamentos estiverem de acordo com a vontade de Deus. E a única forma de você fazer isso é guardando os seus pensamentos, guardando os seus sentimentos e a sua vontade. Como eu faço isso? Pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque lá em cima é onde Cristo está. Ocupe a sua mente com as coisas de Deus.
Esse é o princípio básico para depois a gente dar continuidade. Então nós temos o intervalo, o irmão Sandro depois fará o